Alô, turma! Eu sou Leonardo Bruno e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre o julgamento do Carnaval Carioca. A gente está aqui falando quesito por quesito, explicando os detalhes para entender como é que os jurados chegam lá na quarta-feira de cinzas e dão 10, 9,8, 9,9. E daí é nesse detalhe, nesses décimos que cada jurado dá ou tira, que se define a campeã do Carnaval Carioca. Não só a campeã, quem vai para o desfile das campeãs, quem é rebaixado, define os rumos do Carnaval Carioca. Então, entender o julgamento é muito importante para a gente entender também os caminhos pelos quais o Carnaval Carioca vai seguindo. Porque quando uma escola é campeã, no ano seguinte todo mundo começa a imitar. Ou se uma escola é rebaixada, no ano seguinte todo mundo busca o caminho contrário. Então é importante entender por que cada escola está ganhando ou perdendo pontos para a gente conseguir entender melhor a cabeça do júri do carnaval, que segue, é importante dizer, um regulamento, que segue um manual do julgador, está tudo ali explicado, detalhado. É óbvio que o julgamento é subjetivo, mas eles seguem alguns parâmetros determinados pela Liga das Escolas de Samba. A gente precisa falar, por exemplo, como características do julgamento, que os jurados, eles ficam ali, né, nas duas noites de desfile daqui do Rio, domingo e segunda-feira, e não podem se comunicar. Então, essa é a orientação, né, da Liga. Eles têm que deixar o celular do lado de fora, eles ficam ali incomunicáveis, os jurados de 9 quesitos, os jurados de cada módulo, né, ficam juntos, mas eles não podem ter contato com ninguém, até para ir no banheiro eles vão acompanhados de um segurança, ficam sem o celular. A Liga recomenda, né, é uma recomendação, não dá para controlar isso de uma forma efetiva, mas a recomendação é que de um dia para o outro, ou seja, entre o fim do desfile de domingo e o começo do desfile de segunda, que o jurado não veja televisão, não leia jornal, não, enfim, ouça comentários, né, da imprensa e de outras pessoas sobre os desfiles. Isso não dá para controlar, mas é a recomendação, né? E o interessante é observar, como a gente estava falando aqui num outro vídeo, que o desfile, o julgamento é comparativo, ele só dá a nota, o julgador só dá a nota no fim da última escola. Então, vamos dizer, ele chega ali domingo, 9 da noite, para assistir a primeira escola desfilar. Então, ele assiste aquelas 6 escolas daquele dia, vai para casa, dorme, almoça, janta, volta. Às 9 horas da noite de segunda-feira, começa mais uma vez a segunda noite de desfiles, ele vai até o final e aí ele vai dar as notas para as 12 escolas. Então, só quando acaba tudo é que ele preenche o mapa lá de todas, inclusive da primeira escola. É óbvio que todos fazem rascunhos, né? Fazem as suas anotações ali para não perder tudo na memória. Mas as notas só são fechadas depois da passagem de todas pela Sapucaí. Qual é a ideia disso? A ideia é justamente que você faça um julgamento comparativo. Porque se, por exemplo, o mapa de notas fechasse no fim do primeiro dia, você não conseguiria comparar as escolas do primeiro dia com as escolas do segundo dia. Então, por isso que você vê os desfiles de todas as 12, 14, quantas sejam, e depois fecha o mapa de notas e aí entrega para a Liga das Escolas de Samba, que essa é a orientação, coloca as notas todas lacradas num carro forte, né? E esse lacre só será aberto na quarta-feira de cinzas durante a apuração. Isso é o que diz o regulamento do desfile das escolas de samba. Tem um detalhe que muita gente não sabe, mas os jurados são remunerados. Eles recebem eles chamam uma ajuda de custo, né, como chama a Liga das Escolas de Samba. Nesse ano de 2020, cada um recebeu R$ 4.000. Foi o valor pago para cada jurado. E outra coisa que eles recebem, que muito pouca gente conhece também, quem não é tão do meio do carnaval, é um documento chamado Livro Abre Alas. Esse livro é fundamental para o julgamento, para que eles consigam fazer o julgamento. Por quê? Porque esse livro traz tudo que a escola se propõe a fazer na avenida. Então, esse livro tem um detalhamento de ala por ala, de carro por carro, de todo o enredo, por exemplo, das fantasias de mestre-sala e porta-bandeira, da comissão de frente, detalhes sobre os profissionais, quem é aquele puxador, quem é aquele mestre de bateria, quem é aquele carnavalesco. Traz tudo que a escola se propõe a fazer na avenida, é como se fosse um documento do que a escola está apresentando na avenida. E esse livro é a base de muitos julgamentos, por exemplo, o julgamento de enredo, os julgamentos de alegorias e fantasias e comissão de frente, que você tem que entender o que está passando ali na sua frente, o que aquilo representa. O livro Abre Alas traz aquela justificativa. Então é um livro muito importante e
para quem tem curiosidade em conhecer esse livro, esses livros ficam disponíveis no site da Liga Independente das Escolas de Samba, no site da Liesa. Estão lá disponíveis os últimos livros, abre alas dos últimos carnavais todos. Então, quem não conhece, vale a pena dar uma olhada para entender tudo que vem ali, todo esse detalhamento de todas as escolas, setor por setor, e é um documento muito importante para o jurado, né, para fazer o seu julgamento, mas também para quem quer entender um pouco mais do que foi apresentado ali, é um livro interessante de se ler. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os quesitos de dança, os quesitos que envolvem a dança, que são a evolução, mestre, sala e porta-bandeira e comissão de frente. São os 3 quesitos que envolvem a dança, que envolvem o corpo, e a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. O quesito evolução, começo por ele, se a gente tivesse novamente que reduzir, que falar sobre esse quesito em uma palavra, esse quesito é o cortejo. É a passagem da escola. Como é que essa escola passou pela avenida? Ela passou bem? Ela passou mal? De que forma ela passou na sua frente? Passou na frente do jurado? Passou na frente do público? O curioso é que muita gente confunde evolução com harmonia. Muita gente não entende qual é a diferença entre esses quesitos, por que uma escola ganhou ponto em evolução, perdeu ponto em harmonia, como é que se dão esses julgamentos. Por isso que nesse vídeo eu até separei. Eu coloquei evolução no vídeo que a gente fala da dança e harmonia no vídeo em que a gente fala do canto, para que isso fique bem claro. A harmonia é o canto, a harmonia é o canto da escola. Se a escola está cantando samba, como é que essa escola está entrosando o canto dela com o canto do puxador e do carro de som. Já a evolução, não. A evolução não tem nada a ver com canto. A evolução é o cortejo. A evolução é como a escola passa fisicamente. Por isso que tem a ver com a dança. Por isso que tem a ver com a forma corporal como aquela escola se apresenta na avenida. E aí, esse quesito, como eu falei sobre o cortejo, esse quesito tem muito a ver com a fluência da apresentação. Então, por exemplo, você sentou ali na sua cadeira, você é público ou você é jurado, você sentou ali na sua cadeira para observar aquele desfile de escola de samba. Aquele desfile fluiu, aquele desfile fluiu na sua frente, aquela escola fez um cortejo que se desenrolou de uma forma agradável, de uma forma coesa, de uma forma interessante, ou, e aí eu vou falar de um tipo de desfile que é penalizado em evolução, foi o caos. A escola parava, a escola corria, a escola ia muito lentamente, depois a escola abria um buraco, depois... Entendem o que são os problemas de evolução? Os problemas de evolução são aqueles problemas em que você está olhando para a pista e você vê que aquele desfile não está fluindo, ou que aquele desfile está fluindo muito rapidamente, por exemplo, quando a escola corre, ou que aquela escola parou e você não entende por que aquela escola está parada na sua frente e aquela escola está parada há um tempão, ou aquela escola está andando, mas uma parte anda e a outra não, então a escola abre um buraco, né? Quando o carro para, por exemplo, né? Algum carro tem algum problema e a escola segue e um carro fica parado, abre-se um buraco imenso na avenida. A evolução olha tudo isso. Então a evolução ela é interessante porque ela observa esse tipo de coisa, mas é importante ressaltar as paradas técnicas. Então, por exemplo, existe uma parada que a escola faz quando a sua bateria entra no recuo. Então, quando a bateria entra no recuo, ali abre-se um pequeno buraco na frente, aquilo é uma parada técnica, aquilo não é punido pelo jurado de evolução. Quando uma escola para a sua comissão de frente se apresentar para o júri, ou para o seu mestre sala e porta-bandeira se apresentar para o júri, aquilo também é uma parada técnica, aquilo não é punido pelo jurado de evolução. Ele observa essa fluência que não estejam relacionadas às paradas técnicas. Outra coisa muito importante que o jurado de evolução tem que observar é a espontaneidade e a vibração dos componentes. Sim, a gente não está falando de dança, a gente não está falando de cortejo, então não adianta aquela escola que passa mortinha na sua frente, aquela escola que passa como se estivesse cumprindo uma obrigação ou participando de uma parada militar, aquela escola deve ser punida pelo jurado de evolução. Ele tem que observar e se está no regulamento, se aquela escola está espontânea e se aquela escola está vibrante. São 2 pontos muito importantes do julgamento de evolução, que eu acho até que tem sido deixado muito de lado ultimamente. A gente tem visto muitas escolas que desfilam militarmente, né, que desfilam de uma forma muito burocrática, e muitos jogadores não têm punido, mas o regulamento pede que elas sejam punidas. Você tem que ter um desfile, os seus componentes têm que desfilar de forma espontânea e vibrante.
É um julgamento que observa esse cortejo, a fluência desse cortejo, a fluência dessa apresentação. Bom, e aí, já que a gente falou sobre essas paradas técnicas, a gente vai agora entrar em dois quesitos que requerem essas paradas técnicas, que fazem apresentações específicas para os módulos de julgadores, que são comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Vamos falar da comissão de frente. Comissão de frente, novamente resumindo, numa expressão seria o show de abertura. O show que abre a entrada daquela escola na avenida. Que é a primeira coisa que se apresenta para o público, é o show de abertura, é a comissão de frente. Esse quesito, novamente, é subdividido em dois subquesitos. Ele é subdividido em concepção e em realização. A gente falou muito dessa subdivisão no segundo vídeo, quando a gente falou de alegorias e adereços, fantasia. Então, é mais fácil de entender a subdivisão aqui em concepção e realização da comissão de frente. A concepção é a ideia que o coreógrafo, que é o responsável pela comissão de frente, teve para fazer aquele show de abertura. Aquele show de abertura, em geral, conta o enredo, né? É o primeiro gostinho do enredo, é o primeiro contato que o público vai ter com aquele tema, e a comissão de frente também tem uma obrigação fundamental, que é apresentar a escola, saudar o público, é aquela escola entrando na avenida. Aquele contingente de 15 pessoas, ele deve deixar muito claro que aquela escola está entrando na avenida, então ela tem que se apresentar para o público. Como eu disse, é um contingente de 15 pessoas. Hoje utiliza-se o conceito das 15 pessoas aparentes, ou seja, 15 pessoas devem estar aparentemente se apresentando, embora você possa ter outras pessoas que estejam participando daquilo de alguma forma, mas não visivelmente, ou seja, dentro de alegorias, escondidas ali, participando de outra forma, mas não visualmente, né, no que a gente vê, no que o júri vê, no que o público vê. Então, são 15 pessoas aparentes, né? Hoje, muitas escolas utilizam 2 elencos, né? Então, tem 15 pessoas aqui se apresentando, outras 15 estão escondidas dentro de uma alegoria, por exemplo, e depois você faz uma troca dessas 15 pessoas. Não tem problema, desde que você só veja 15 de cada vez. E aí é interessante, como eu falei dessa alegoria que vem na comissão de frente, né? Hoje utiliza-se muito, a maioria das escolas usa no grupo especial, né, uma alegoria compondo esse show de abertura, né, em grupos, por exemplo, na série A, né, no segundo grupo é proibido você trazer uma alegoria na comissão de frente, mas no grupo especial é permitido. Então essa alegoria que vem na comissão de frente, ela não é julgada pelo julgador de alegorias e adereços, ela é julgada pelo julgador de comissão de frente. Então ela não entra lá o julgador de alegoria, nem olha para essa alegoria, isso não entra no julgamento dela, mas entra no julgador de comissão de frente. Então, quando ele vai fazer essa subdivisão, a concepção, ele pensa sobre essa ideia, né? Como é que aquilo foi concebido para apresentar o enredo e para saudar o público, e ele também julga na concepção a indumentária, a fantasia, o figurino. Como a gente disse, a fantasia da comissão de frente não é julgada lá no quesito fantasia, é julgada pelo julgador de comissão de frente. Então entra aí nessa parte da concepção, que é assim, essa roupa está adequada para dizer o que aquela comissão de frente quer dizer? E aí vem a segunda parte, né, a parte de realização, que é essa coordenação, que é a sincronização dos movimentos dos seus 15 componentes, dos seus componentes. Né? Aquela apresentação foi bem feita, ou seja, todos os movimentos que os componentes deveriam fazer, que aquela comissão de frente deveria fazer, foram bem executados, como foi a execução dessa coreografia, enfim, desse show de abertura. E também na realização, o jogador deve estar atento à função de saudar o público, que é uma função muito importante da comissão de frente. Isso também entra na realização. Novamente, relembrando, 5 pontos para a concepção, 5 pontos para a realização, você soma e tem os 10 pontos de comissão de frente. O último quesito que a gente vai falar nessa série de 3 vídeos é mestre-sala e porta-bandeira. Talvez o meu quesito preferido, o quesito que eu tenho mais carinho. Porque o mestre-sala e a porta-bandeira, gente, eles são os representantes máximos daquela escola. Porque o que representa uma escola de samba? É o seu pavilhão, é a sua bandeira. E a pessoa que carrega a bandeira, ou seja, a porta-bandeira,
é a representante máxima daquela escola, é a pessoa mais nobre, é a maior nobreza daquela escola, é a porta-bandeira. Ela é escolhida para representar o pavilhão. E o mestre-sala é quem defende a porta-bandeira e quem defende o pavilhão. Então, aquele casal é o casal da maior nobreza, né, do maior respeito, e a gente tem sempre que reverenciar muito os casais de mestre-sala e porta-bandeira quando passam pela frente. E aí, o que o julgador tem que observar quando esse casal tá dançando? Primeiro, que eles dançam num bailado, isso é muito interessante, eles dançam num bailado que não é samba. Né? O casal de mestre-sala e porta-bandeira faz um outro tipo de dança com características próprias, com passos que são representativos da dança exclusiva do mestre-sala e porta-bandeira. E aí o regulamento cita, né, giros, meneios, cita várias movimentos obrigatórios, né, o giro da porta-bandeira, né, a saudação do mestre-sala, que o casal deve fazer na avenida. Então, assim, o julgador ele tem que ficar atento se o casal de mestre-sala e porta-bandeira está dançando conforme a tradição da dança do mestre-sala e porta-bandeira. Que é uma dança, gente, cá entre nós, é uma dança exclusivamente brasileira, né? Você só vê esse tipo de dança, né, de uma dançarina carregando uma bandeira, né, girando, e à sua volta um mestre-sala defendendo e cortejando, né? Essa é uma dança exclusivamente brasileira, exclusivamente aqui das nossas escolas de samba. Então, é uma dança que a gente tem que valorizar muito e é importante que esse julgamento, né, que ele valorize muito essa dança, que ele preste muita atenção se essa dança está sendo feita de acordo com os passos, né, característicos da dança. Outra coisa que o jurado tem que observar, a harmonia do casal. Não adianta a porta-bandeira estar ali fazendo a sua dança, fazendo os seus giros espetaculares, o mestre-sala está riscando o chão ali do lado, mas eles entre si não têm harmonia. Isso não adianta, o casal tem que estar harmônico, e isso é algo que o jogador observa muito. Né? Uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia é o casal dançando para o jurado. Né? Tem casal que dança olhando para o júri, né? E um não olha para o outro. Isso tem que ser muito penalizado pelo julgador, porque o casal tem que ter uma harmonia muito grande entre si. O mestre-sala só está ali por causa da porta-bandeira. E a porta-bandeira está o tempo inteiro percebendo que está sendo cortejada pelo mestre-sala. Então, essa harmonia é fundamental. Outra coisa que o jogador percebe é se cada um está exercendo bem a sua função. Qual é a função de cada um? A porta-bandeira é a função de ostentar o pavilhão. Ela é a dona do pavilhão, ela é a detentora do pavilhão. Então, essa é a função dela. E o mestre-sala é o defensor, é aquele que corteja, é aquele que protege a porta-bandeira. Então, cada um está cumprindo bem a sua função dentro dessa dança. Essa dança representa, né, as funções de cada um, o que cada um está simbolizando ali dentro daquela escola de samba, é outra coisa que é muito observada pelo jogador de mestre-sala e porta-bandeira. E, por fim, uma última coisa que ele observa é a indumentária, é a fantasia. Como a gente falou, o jurado de fantasia, ele não julga a roupa do mestre-sala e da porta-bandeira, porque a roupa do mestre-sala e da porta-bandeira, ela é julgada pelo jurado do quesito próprio, do quesito mestre-sala e porta-bandeira. E aí entram muitos aspectos, né? Obviamente a beleza, as formas, enfim, como aquela fantasia está ajudando o casal a se exibir, né, a mostrar a sua função, mas especialmente se ela é adequada à dança do casal. Não adianta nada você ter uma fantasia linda, né, muito bonita plasticamente, né, suntuosa e tal, se aquela fantasia atrapalha a dança do casal, se aquela fantasia não está a serviço da dança do casal. Então isso é uma coisa muito importante, algo que a gente tem visto, inclusive, ultimamente, de uma forma muito constante na avenida, casais com fantasias belíssimas às vezes, né, com fantasias muito bonitas, com uma representatividade interessante no enredo, mas que não ajudam a dança. Ou, pelo contrário, também temos visto casais, né, que vestem fantasias, às vezes o carnavalesco tem a ideia de inovar na roupa do mestre-sala e da porta-bandeira. E essa inovação não está adequada nem à função que eles representam, nem ao bailado, enfim, não ajuda nada. E aí o julgador tem a função de observar isso. Ele vê se a fantasia está adequada à dança do mestre-sala e da porta-bandeira e as funções que cada um representa ali nesse casal. É muito detalhe, minha gente. É muito detalhe que cada um desses jogadores
tem que observar na passagem das escolas pela Marquês de Sapucaí. Hoje a gente falou desses quesitos ligados à dança, né? Evolução, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, mas também há outros 2 vídeos que falam sobre os outros quesitos do Carnaval Carioca, um que fala sobre a música, né? Samba enredo, bateria e harmonia, outro que fala sobre os quesitos alegorias e adereços, fantasias e enredo. Em cada um deles são muitos detalhes que cada um dos jurados tem que observar. E agora, nós como público, podemos também olhar o desfile das escolas de samba de outra forma, né? A partir de cada um desses detalhes que estão lá no Manual do Julgador e que, no final das contas, decidem quem são os campeões, os rebaixados, aqueles que vão para o Sábado das Campeãs no Carnaval Carioca. E aí isso tudo se define, como eu disse no último vídeo, no detalhe. É muito detalhe, mas são esses detalhes que fazem o desfile das escolas de samba ser tão rico, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos sobre o julgamento do Carnaval Carioca. O Manual do Julgador também está disponível lá no site da Liesa. Se vocês tiverem curiosidade, vale dar uma olhada lá para conferir item por item o que os jurados são orientados a fazer. E agora, quem sabe, a gente olha esse desfile de escola de samba de uma outra forma. Olha com olhar de julgador, que é um olhar bem interessante. É isso, minha gente. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.